te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, quisestes que o vosso Filho unigênito sofresse os suplícios da cruz para salvar o gênero humano. Concedei-nos que, tendo conhecido na terra este mistério, mereçamos alcançar no céu o prêmio da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo de 13 a 17. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crê tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra uma grande festa. A festa da exaltação da Santa Cruz. Essa liturgia de hoje, né, quando falamos da Santa Cruz, tem todo um acontecimento histórico, né, que nós não temos tempo para falar sobre isso, mas né, dá para nós ver nos escritos quantas coisas que aconteceram com a cruz de Jesus. Mas olhando então para o lado da teologia, da palavra, lá desde o começo, né, qual o mal da humanidade? O pecado que entrou no mundo. E por entrar o pecado no mundo, entrou também a morte. E assim então, aqui no livro dos Números fala desse povo, né, que somos nós, que pecamos, que insistimos no pecado, e fala que eles saíram lá da escravidão do Egito, e blasfemava contra Moisés e Deus, porque eles falaram que era melhor que eles tivessem ficado lá, né, lá no Egito, na escravidão de Faraó, do que estar no deserto passando necessidade
e aqui morrendo de fome, e Deus mandava então maná, e eles falaram que estava até com nojo desse alimento. Isso quer nos remeter assim a entender que como nós somos frágeis na nossa condição humana, cheia de limitações e pecados. Então essa palavra nojo do alimento é um distanciamento desse conhecimento da bondade de Deus. E por isso, então, por blasfemar, porque todo o pecado, ele tem consequência, né? E a consequência do pecado foi que foi enviado serpentes venenosas, e as serpentes, então, eles eram picados pela serpente e eles, então, morreram muitos. E aí, então, eles pediram socorro a Moisés. E Moisés interveio e Deus falou para ele que era para fazer uma serpente de bronze e ser levantada, que todos aqueles que fossem picados pela cobra, pela serpente, pudessem, então, olhar para a serpente de bronze e ser curado. Então, assim, nós olhamos, então, na palavra do Evangelho, que Jesus, ele foi levantado. Quer dizer, então, ao olhar para a serpente, sinal de morte, eles eram salvos. Aí agora nós vemos, então, que Jesus foi levantado na cruz. Quer dizer, que estado era esse? Esse estado era um estado onde era o pior dos seres humanos, porque eles eram considerados malditos. Aqueles que eram considerados malditos eram martirizados, mortos numa cruz. Então, a pior das pessoas. E assim, então, aconteceu com Jesus. Jesus, ele foi considerado maldito. Ele passou pela morte, pior morte que poderia acontecer para um ser humano. E Jesus, então, ele passa. Só que aí, quando Jesus é levantado naquela cruz, abre-se, então, uma condição de vida. Quer dizer, através da morte de Jesus na cruz, abre-se, então, o caminho da salvação para todos. Então, a cruz, ela é, para nós, não símbolo mais de morte, mas símbolo de vida. Por isso aqui São Paulo fala que Jesus, ele na sua condição divina, ele se esvaziou-se da sua condição divina, assumiu a sua condição humana e deu a vida. Aqui, ó, Jesus, existindo em condição divina, não se fez igual a Deus uma usurpação, mas se esvaziou de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Quer dizer, Jesus se esvazia da sua condição divina para se fazer um ser humano, para dar a vida por nós, para que levantado na cruz pudesse nos dar, então, a salvação. E aí, então, como que nós vamos nos condicionar a essa situação que nós possamos, então, ser salvos? Como que eu preciso de quê? De acreditar. Quer dizer, todo aquele que acreditar vai ser salvo. Mas para eu acreditar, eu preciso de uma condição, que essa condição seja esse esvaziamento. Como Jesus se esvaziou de uma condição divina para assumir uma condição humana, nós precisamos esvaziar da nossa condição humana para assumir ou receber uma condição divina. Aqueles que estavam no deserto, eles tinham um nojo do alimento oferecido de Deus, por Deus. Quer dizer, eu preciso esvaziar dessa condição humana, senão eu vou também ter nojo de muitas coisas que é divina. Entendeu, amados? Então, esvaziar-se de uma humanidade para receber uma divindade, porque Deus, no seu amor infinito,
na pessoa de Jesus, se esvazia de uma condição divina para assumir a condição humana. Então a cruz é o símbolo da vitória, é o símbolo da vida, é o símbolo do amor. Então, essa palavra fala que Deus amou tanto que assume essa condição de ser considerado maldito por ter dado sua vida numa cruz. Então, o amor de Deus, como que eu entendo a cruz? Eu entendo nesse amor absurdo de Deus por toda a humanidade. Eu tenho até uma comunhão com essa palavra. Essa palavra, lá nesse mês mesmo de setembro de 1993, a primeira vez que eu preguei a palavra de Deus em público foi essa passagem. Então essa passagem me marca a minha história. E daquele não lembro a data, mas lembro que foi no mês de setembro, que era o mês da Bíblia, o dia não lembro, mas que eu preguei a primeira vez a palavra de Deus em público na igreja e pela graça dele, continuo me esvaziando na minha condição humana para que possa receber essa condição divina e insistir na pregação da palavra. Então me alegro muito de celebrar isso, a festa da exaltação da cruz, a cruz que Jesus Cristo carregou por amor a mim e por amor a você. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.